Bom dia, bom dia! Aliás, bom dia para você que vai estar comigo aqui ao vivo, né? Porque pode ser que você assista essa live à tarde, então boa tarde. Também pode ser que você assista essa live à noite, então boa noite para você. Não importa o momento que você assista, importa que você assista. Que foi, João? Que é, João? Muito bom estar aqui com vocês. Vamos para mais um tempo nosso de live. E hoje eu quero conversar com vocês sobre uma coisa que as pessoas me perguntam muito, que é: você perdoou o marido e ele te traiu de novo e agora? Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Algumas coisas a gente precisa alinhar a despeito disso, sabe? Uma das coisas que a gente precisa entender de forma muito clara é que existem duas coisas que são muito similares, mas são antagônicas. Nath, como assim uma coisa é similar, mas é antagônico? Uma coisa é o remorso, outra coisa é o arrependimento. O que muitas pessoas vivem no casamento são remorsos, né? E remorso, ele é uma emoção. Arrependimento é uma mudança de comportamento. E por que são duas coisas similares, mas são tão antagônicas? Prestem atenção. O que é similar é a tristeza gerada por um sentimento de, puxa, errei, não queria mais errar, mas errei, quero dar certo, quero fazer dar certo. E isso é uma realidade, muitas vezes, das pessoas que traem no casamento, o casamento começa a entrar numa condição de falência, né? Há algumas situações onde há divórcios. E aí, o que é interessante? Aí vem o cônjuge e diz assim: olha, me perdoa, eu não vou cometer mais esse pecado. Esse pecado não, né? Porque muitos falam assim: eu não vou cometer mais essa traição, esse erro e tal. Mas logo em seguida elas voltam a praticar. O que essa pessoa viveu? Essa pessoa viveu um negócio chamado remorso. O que é um remorso? É um sentimento humano aonde ele vai e volta. Por quê? Porque ele tem uma tristeza por um erro que ele cometeu. Mas a tristeza, ela nunca é o suficiente para que você não volte a desejar o prazer do erro. Vocês estão entendendo? Por isso que a maioria dos casamentos, eu vejo muitas mulheres mandando mensagem aqui para mim dizendo assim: Nath, eu descobri, ele errou, ele pediu perdão, ele disse que ia mudar, ele disse que se arrependeu, mas ele voltou à prática. E agora, Nath? Então, o que o seu marido viveu, né, o que a sua esposa viveu, não foi um arrependimento, foi um remorso. É uma emoção humana. E a gente precisa lembrar que emoções, elas vêm e vão, né? O remorso, ele nunca é uma dor suficiente, né? Ele nunca é um sentimento grande ao ponto de fazer você repensar no pecado, ok? Então o que acontece? O pecado gera prazer. O remorso é uma tristeza leve e momentânea de possíveis perdas que aquele prazer que eu tive possa gerar. Só que o prazer, às vezes, é maior do que a tristeza. O que ele faz? Ele volta a atrair, ok? Isso é a humanidade, isso é o homem, né? É o ser humano, ele faz isso. Quando é que acontece um arrependimento? E sempre quando eu falo dessa palavra arrependimento, me vem muito à mente o precursor da mensagem de arrependimento, que foi João Batista. Porque o verdadeiro mensageiro do arrependimento é Cristo, né? E o precursor, aquele que pavimentou o caminho, uma voz que clamava no deserto, era João Batista. E eu acho muito lindo lá no Evangelho de Lucas, capítulo 3, quando a palavra de Deus diz assim: e João Batista andava no deserto, e a palavra do Senhor veio sobre ele, e esse pregava o batismo do arrependimento. E ele andava no deserto dizendo: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Então, baseado nisso, a história muda de contexto. Você entende? Então, ok, a palavra arrependimento, normalmente ela é a nós apresentada em tempo de deserto. Ok? Faz sentido, né? João Batista também apresenta isso dessa forma.
A segunda coisa é que ele diz assim, e veio a palavra do Senhor sobre ele. Ou seja, quem é a palavra? Quem é o verbo? Cristo, não é? Então, Cristo veio sobre João Batista. A palavra foi revelada para ele. A partir dessa revelação da palavra, a partir de Cristo na vida dele, foi que ele começou a pregar um batismo. Ou seja, não era uma emoção, era um batismo, era uma revelação do Espírito que a pessoa estava em pecado e a pessoa ia mudar a partir do conhecimento da palavra. Então, o arrependimento, baseado nisso, né, baseado na grande mensagem ali de João Batista, que foi precursor de Cristo, baseado nisso, o que a gente precisa entender? Que o arrependimento, ele tem 3 passos muito reais para ele ser, de fato, um arrependimento. O primeiro é que, normalmente, o batismo de arrependimento, ele, de fato, é nos apresentado no deserto, né? Ou seja, em tempos de tristeza, né? Ele apresenta, sim, dor, né? Porque deserto é lugar de dor, né? Então, a nós é apresentado, normalmente, no deserto e é apresentado para a gente um sentimento, realmente, de dor. Segundo ponto, não há a possibilidade de haver arrependimento sem que a palavra seja revelada. Ok? Então, se a palavra não for revelada, não existe arrependimento, existe remorso. Por isso que ela vem e ela volta. E por que é preciso apresentar a palavra? Pelo simples fato de que a palavra é que vai gerar em você um negócio chamado constrangimento, conversão, mudança de comportamento, mudança de mente. E aí, tudo isso que você começa a experimentar a partir do conhecimento da palavra é que te faz se arrepender. Ou seja, você olha para o pecado e você fala para o pecado, eu não vou praticar esse pecado porque eu tenho mais prazer no conhecimento da palavra, no Senhor Jesus, do que o prazer que o pecado pode me gerar. Isso é que genuinamente é um arrependimento. E aí o que a grande maioria das vezes acontece com as pessoas? É que elas vivem um remorso, mas elas declaram que é um arrependimento. Agora imagina, uma pessoa que está no mundo, uma pessoa que não tem Bíblia, uma pessoa que nunca vai na igreja, uma pessoa que não é liderada. Como que essa pessoa pode se arrepender? Lógico que ela não vai se arrepender. Lógico que ela vai viver o humanismo. O que é o humanismo? O homem no centro. O que ela vai querer viver? A prática do prazer próprio, o ego, o meu desejo, a minha vontade. Por isso que ele fala que ele se arrepende, mas ele volta à prática do pecado. Por que ele faz isso, gente? Pelo simples fato de que ele não conhece um prazer maior do que o pecado, que é Jesus Cristo, né? Então, o verdadeiro arrependimento, gente, aquele que você abre mão do pecado, mesmo que ele bata a porta, você olha para o pecado, você por instantes até olha e diz, nossa, como era bom pecar. Mas você olha e diz assim, não, mas eu não vou praticar esse pecado porque eu não quero desagradar o coração de Deus, eu não quero acessar um pecado que pode me afastar de um prazer muito maior que a presença dele. E assim você de fato vive o arrependimento, né? E assim de fato você vive a mudança de comportamento. E assim de fato você vive a mudança da mente. E é muito interessante porque em Romanos a palavra de Deus fala que a palavra ela precisa vir e mudar a sua mente. Por que ela tem que mudar a mente? Porque só a mente domina o coração. Então, os meus desejos estão no meu coração. Mas quando eu trago a palavra para cá, a minha mente olha para o meu coração e diz assim, não pratique, não faça, porque esse momentâneo prazer vai trazer um peso de perdas muito maior e isso faz com que você resista o pecado, né? Existem 2 formas de você não cair no pecado. A primeira é você resistir ao mal e ele fugirá de você. E a segunda é fuja da aparência do mal. Então, de ambas as formas, o próprio Espírito vai te conduzir. Nath, a gente nunca mais vai ser tentado? Lógico que não. Vamos ser sempre tentados, porque se o inimigo das nossas almas discerne que determinada coisa é o que nos derruba, ele vai sempre colocar no nosso caminho para nos derrubar. Por quê? Porque quando ele nos derruba, a gente vai pro time dele, né? E quando a gente não cai, a gente vai pro time do Senhor. Então a gente sai da condição de trevas e entra na condição de luz.
Então, por que eu tô falando isso tudo pra vocês, gente? Porque o desejo do meu coração é que você saia do lugar da frustração gerada por um perdão que você deu pro seu marido e a volta da prática dele. E você vai entender por que ele voltou a praticar, né? Ele nunca vai conseguir sair do pecado sem antes, de fato, ter a revelação da palavra, ou seja, ter Cristo na vida dele, presente, né, a partir de um relacionamento, a partir de um conhecimento da palavra, ao ponto dele olhar para o pecado e não desejar o pecado. Não existe arrependimento, gente, baseado em homem. O seu cônjuge não vai deixar de pecar, trair você, ter relacionamento fora do casamento, fazer toda a confusão, sei lá, no seu matrimônio, na sua família, por causa de você. Aprende isso. Sabe por quê, gente? Porque os dias são maus, né? E vai ter dia que eu vou acordar de TPM. E o dia que eu acordo de TPM, se ele tiver uma oportunidade, ele vai cometer. Por quê? Porque ele não vai me achar digna, né? Então, não é sobre o outro, entende, gente? Que é essa expectativa que a gente se frustra. A gente olha e diz assim, nossa, mas eu perdoei a traição e ele voltou a pecar. Nossa, eu não acredito que ele fez isso comigo. Deixa eu te falar, não é sobre você, é sobre Deus. Então, o não praticar o pecado não tem nada a ver com o homem. Tem a ver com Deus. Você entende? Abandonar o pecado não tem a ver com o merecimento do meu cônjuge. Eu não peco contra o Beto, eu peco contra Deus. Então, por que as tentações vêm e eu não caio? Porque quando eu olho para a tentação e eu já tive experiências com Deus e me relaciono com Deus no meu dia a dia, eu digo nada, eu não vou trocar 3 minutos de prazer por uma eternidade, por um prazer na eternidade, por um relacionamento que traz prazer para a minha vida. Entende? Então não é sobre o Beto, é sobre Jesus. Então, sobre o Beto, sim, eu poderia viver remorsos. Sobre Jesus, eu vivo um verdadeiro arrependimento. Então, se você está vivendo essa situação, a sua oração precisa ser, Senhor, que o meu cônjuge tenha um verdadeiro encontro contigo, né? E eu lembro sempre de Jacó, né? Jacó tinha uma identidade, ele tinha uma disfunção de caráter, né? O próprio nome dele falava que ele era trapaceiro, né? Quem é trapaceiro? Aquele que trai, aquele que rouba, aquele que passa as pessoas para trás. E Jacó cansou de viver aquela vida. E ali Jacó lutou com o anjo, né? Mas o anjo com A maiúsculo, né? Ele lutou com Deus e disse, Deus, eu não te largo enquanto o Senhor não me abençoar. Ou seja, Jacó lutou pela mudança dele. Mas ele fez isso com quem? Com Deus, né? Ele não fez isso com o irmão, ele não fez isso com o pai, ele não fez isso com as esposas, não. Ele fez com Deus. Ele disse assim, Deus, eu quero mudar. E aquele encontro de Jacó no vale, né, de Jaú, de Jaboque, algumas versões mudam um pouco, foi ali que ele teve a vida dele transformada. E aí a vida dele transformada mudou uma geração, mudou uma linhagem, mudou tudo. Agora, ele mudou por quê? Né? Então, assim, e como que ele mudou? Então, a sua oração precisa ser assim, Senhor, prepara um vale de Jaboque para o meu marido, para ele ter encontro contigo. Né? Para ele olhar para a sarça ardente e não vê-la ser consumida. E ele olhar para aquela condição, né, que ele tem experiências sobrenaturais contigo, que ele tem experiências que impactem de fato a vida dele, ao ponto dele realmente te querer mais do que tudo, te desejar mais do que o pecado. Eu falo para todo mundo que é a minha experiência. A minha experiência sempre foi assim, tenha um conhecimento de Jesus e alcance na sua humanidade um prazer tão sobrenatural nesse relacionamento com Jesus, que nenhum prazer na terra sobrepuje esse prazer que o céu te dá. Então, prazer, gente, a gente muda, né? Eu tenho prazer de comer. Como é que eu faço para parar de ter prazer de comer? Agora eu vou ter prazer em fazer academia. Eu vou ter prazer... Então, o ser humano, ele tem essas necessidades humanas de sentir prazer, né? De ter a sensação do prazer. E aí o que é que ele precisa fazer? Ele vai transferir o prazer dele de um lugar para o outro, né? Isso é o que a gente chama de vício, né? Então eu tenho prazer em comer. Aí agora eu não tenho mais prazer em comer, então eu vou ter prazer em estudar. Eu vou ter prazer. Então descubra o seu prazer em Jesus. E aí as coisas aqui na Terra, elas vão começar a ser mais leves para a sua vida, sabe?
E aí você vai começar a entender por que tantas coisas não saem do lugar. Elas rodam em círculo e não saem do lugar. E elas rodam em círculo e não saem do lugar porque você está querendo uma condição humana, sendo que ela antecede algo espiritual. Entendeu? Então, ore para que o seu cônjuge tenha um encontro com Jesus. Você também tem encontros diários com eles, ao ponto de você também se arrepender de ter tanta mágoa, tanto remorso, tantos sentimentos ruins aí dentro de você. E aí eu tenho certeza absoluta que a partir disso, você vai viver um novo tempo no seu casamento, você vai viver um novo tempo na sua maternidade, um novo tempo na sua vida, né? E eu quero aproveitar esse tempo aqui dessa live e fazer um convite para vocês. Agora, dia 1º de abril, aqui em Brasília, nós vamos fazer um chá. Vamos fazer um chá só para mulheres para falarmos sobre esse tema maternidade, que tem sido um desafio para nós. Se você daqui de Brasília deseja estar conosco, me manda uma mensagem no direct para você se inscrever e estar com a gente. O custo é o custo do chá. Você vai pagar o valor do chá e vai estar com a gente numa tarde muito gostosa, onde a gente vai falar sobre a maternidade à luz da palavra. Combinado? Um beijo grande no coração. Essa live vai ficar gravada, compartilhe aí com várias pessoas. Coloca os seus comentários aqui, me fala se fez sentido pra você, se de alguma forma eu consegui te ajudar, tá bom? Beijo no coração, Deus abençoe e um ótimo dia. Tchau!